Ela ia se casar por obrigação. Mas no dia do casamento, o melhor amigo do noivo fez uma confissão, e o que ela fez deixou a igreja em choque. Antes de continuarmos, comente de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite. O sol da manhã entrava tímido pelas cortinas rendadas do quarto de Cecília, lançando sombras suaves sobre o vestido de noiva pendurado na porta do armário. Era um vestido branco, impecável, com bordados delicados que pareciam sussurrar tradições antigas. Para qualquer outra mulher, seria o símbolo de um sonho. Para Cecília, aos 25 anos, era uma corrente invisível, amarrando-a a um destino que ela nunca escolheu de verdade. Desde criança, seus pais, donos de uma rede de lojas de tecidos, haviam selado seu futuro com os de Henrique, filho dos sócios da família. O casamento não era apenas uma união, mas um acordo de negócios, uma promessa feita antes mesmo de ela entender o que era amor. Cecília cresceu sob o peso das expectativas. Você vai ser a esposa perfeita para Henrique, sua mãe repetia, enquanto penteava seus cabelos longos e castanhos, como se estivesse moldando não só sua aparência, mas sua alma. Ela obedecia, sempre obedeceu. Mas, no fundo do peito, uma inquietação crescia, um vazio que nenhuma joia ou elogio conseguia preencher. Henrique, o noivo, era o tipo de homem que fazia qualquer mulher virar a cabeça na rua. Alto, olhos claros, de pele bronzeada, cabelo penteado para trás com um brilho meticuloso e um sorriso que parecia calcular cada reação. Mas esse charme era uma fachada. Por trás dele havia um homem egoísta que via o mundo e Cecília como extensões de sua própria glória. Você tem sorte de estar comigo, Henrique dizia, com um tom que misturava arrogância e desdém. Ele não pedia opiniões, não ouvia sonhos. Para ele, Cecília era uma peça no tabuleiro de sua vida perfeita, uma mulher que deveria se contentar em ser a sombra de seu brilho. Em jantares com as famílias, ele falava sobre seus planos de expandir os negócios, suas viagens a Paris e Dubai, e sobre como Cecília se comportaria direitinho como sua esposa. Ela sorria, forçada, enquanto seus dedos apertavam o guardanapo sob a mesa, tentando esconder a humilhação que queimava seu rosto. Ele fazia piadas cruéis sobre sua timidez, ria alto quando ela tentava falar. E os convidados, alheios ou coniventes, riam junto. Ela é quietinha, mas eu dou um jeito, ele dizia, piscando para os amigos. Cada palavra era um corte, e Cecília sentia o coração encolher. Mas havia Gabriel, sempre Gabriel. Ele era o oposto de Henrique, como se o universo tivesse colocado os dois lado a lado para mostrar o contraste entre a luz e a escuridão. Gabriel, o melhor amigo de Henrique desde a adolescência, era um homem de gestos gentis e coração imenso. Seus olhos castanhos carregavam uma bondade que aquecia, e seu sorriso tímido parecia guardar segredos que ele nunca ousava contar. Ele trabalhava como voluntário em projetos sociais, ajudava na igreja local, organizava mutirões para reformar casas de famílias pobres. Era o tipo de homem que parava para ouvir uma criança contar uma história ou ajudava um idoso a atravessar a rua com o mesmo cuidado que colocava em tudo. Para Cecília, Gabriel era um refúgio, um porto seguro em meio à tempestade que era sua vida ao lado de Henrique. Desde os 15 anos, quando começaram a se aproximar por causa da amizade com Henrique, Cecília sentia algo diferente por Gabriel. Era o jeito como ele a escutava, como se cada palavra dela importasse. Era o modo como ele percebia quando ela estava desconfortável em um jantar e mudava o assunto para algo leve, tirando o peso de seus ombros. Mas Gabriel nunca cruzava a linha. Ele era leal a Henrique, mesmo que isso significasse engolir o que sentia. Cecília, por sua vez, guardava seus sentimentos no fundo do coração, como um segredo que doía. Ela sabia que não podia amar o melhor amigo do noivo, não quando seu futuro já estava escrito.
Naquele dia, um almoço na casa dos pais de Cecília reuniu as duas famílias para discutir os detalhes finais do casamento, que estava há poucos dias de acontecer. A mesa estava farta, com travessas de prata cheias de comida caseira. Mas o ambiente era tenso para Cecília. Henrique dominava a conversa, como sempre, falando sobre seus planos grandiosos. Depois do casamento, vou levar Cecília para a Itália. Já escolhi o hotel. O melhor, claro. Ela não precisa se preocupar com nada, ele disse com um sorriso convencido. Os pais de Cecília assentiram, orgulhosos, enquanto ela mexia na comida sem apetite. E você, Cecília, o que acha? Perguntou a mãe dela, tentando incluí-la. Antes que ela pudesse responder, Henrique riu alto. Ela acha o que eu quiser, não é, querida? O tom era de brincadeira, mas os olhos dele brilhavam com controle. Todos riram, menos Gabriel, que estava sentado do outro lado da mesa, segurando o garfo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Cecília sentiu o rosto queimar. Queria responder, dizer que tinha sonhos próprios, que queria escolher algo, qualquer coisa, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela olhou para Gabriel, buscando um apoio silencioso, e encontrou seus olhos. Havia neles uma mistura de pena e raiva, mas ele não disse nada. Ele nunca dizia. Por respeito ao amigo, por medo de estragar tudo, Gabriel engolia suas emoções. Mas naquele momento, algo em seu olhar fez o coração de Cecília disparar. Era como se ele quisesse gritar, mas escolhesse o silêncio. Depois do almoço, enquanto os homens se reuniam na sala para falar de futebol e negócios, Cecília escapuliu para o jardim dos fundos. O ar fresco era um alívio, mas não suficiente para aplacar o peso em seu peito. Ela se sentou em um banco de madeira, olhando para as rosas que sua mãe cultivava com tanto cuidado. Sentia-se como aquelas flores, podada, moldada, forçada a crescer em um formato que não era o seu. Você tá bem? A voz de Gabriel a pegou desprevenida. Ele estava ali, a poucos passos, com as mãos no bolso e uma expressão preocupada. Ela tentou sorrir, mas o gesto saiu fraco. Tô tentando, respondeu, a voz quase um sussurro. Gabriel se aproximou, hesitante, e sentou ao lado dela. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Você não está feliz com esse casamento, Cecília, ele disse por fim, tão baixo que ela quase não ouviu. Antes que ela pudesse responder, seus dedos se tocaram ao tentar pegar a mesma rosa caída no banco. O toque foi leve, quase acidental, mas fez o coração dela disparar. Por um segundo, seus olhos se encontraram, e o mundo pareceu parar. Havia algo ali, algo que ambos tentavam ignorar, mas que pulsava como um segredo vivo. Eu preciso voltar, Gabriel disse, levantando-se rápido, como se temesse o que poderia acontecer se ficasse. Cecília apenas assentiu, o coração apertado. Quando ele se afastou, ela ficou ali, sozinha, com a rosa na mão, sentindo o vazio crescer. Naquela noite, no quarto, as lágrimas escorriam quentes pelo rosto de Cecília, enquanto ela encarava o vestido de noiva, pendurado como um lembrete cruel do futuro que a esperava. Sozinha, com o eco do toque de Gabriel ainda pulsando em seus dedos, ela sentia o coração apertado. Por que ele não fala nada? Havia sussurrado para si mesma, a voz tremendo de angústia. A rosa que ele tocou no jardim estava agora sobre a penteadeira, suas pétalas frágeis como os sonhos que ela nunca ousou confessar. O silêncio de Gabriel, tão gentil e ao mesmo tempo tão distante, era um mistério que a consumia. Seria possível que ele sentisse algo por ela? Ou era apenas sua imaginação, desesperada por um escape da prisão que era seu noivado com Henrique? Cecília enxugou o rosto e tentou se convencer de que estava sendo tola. Gabriel era apenas um amigo, o melhor amigo de Henrique, e ela estava prometida a outro.
mas no fundo sabia que o vazio em seu peito não era só medo do futuro, era a dor de um amor que ela enterrava há anos, um amor que não tinha nome, mas que brilhava nos olhos castanhos de Gabriel. Deitada na cama, ela fechou os olhos, tentando afastar a imagem daquele toque no jardim, mas o calor dele parecia gravado em sua pele. O sono não veio. Em vez disso, veio a febre. Na manhã seguinte, o corpo de Cecília parecia pesar 1 tonelada. A cabeça latejava, os músculos doíam, e um calafrio insistente a fazia tremer, mesmo sob as cobertas. Dona Clara, sua mãe, entrou no quarto com uma expressão de preocupação misturada com reprovação. Você precisa se cuidar, Cecília. O casamento é em poucos dias e você tem que estar perfeita, disse enquanto media a temperatura com a mão. Vou chamar o médico. E não se preocupe em contar para o Henrique. Ele está ocupado com a despedida de solteiro hoje. A menção a Henrique trouxe um gosto amargo à boca de Cecília. Ela pegou o celular e, com a voz fraca, ligou para o noivo, esperando, quem sabe, um pingo de preocupação. É só um resfriado, Cecília. Não exagera. Foi a resposta de Henrique, cortante e fria como gelo. Do outro lado da linha, ela ouviu risadas abafadas e o som de copos tilintando. Olha, eu tenho compromissos hoje. A despedida é importante. Se cuida aí, tá? Não posso faltar. Antes que ela pudesse responder, ele desligou. Cecília deixou o celular deslizar de suas mãos, o coração ainda mais pesado que o corpo. Ele não se importava. Nunca se importava. Ela era apenas um detalhe em sua vida, um acessório para exibir no altar. Enquanto isso, Gabriel caminhava pelas ruas do bairro, carregando uma sacola com remédios e um pacote de chá de camomila que comprou na farmácia. Ele soube da doença de Cecília por Dona Clara, que, em uma ligação apressada, pediu que ele entregasse alguns documentos na casa. Gabriel não precisava de um motivo para ajudar, mas a ideia de ver Cecília, mesmo que por alguns minutos, fazia seu coração disparar. Ele sabia que era perigoso. Cada passo em direção àquela casa era um passo mais perto de uma verdade que ele tentava enterrar. Ele a amava e ninguém podia saber. Quando tocou a campainha, Dona Clara abriu a porta com um sorriso cansado. Gabriel, sempre você salvando o dia, disse, deixando-o entrar. Na sala, Cecília estava deitada no sofá, coberta por uma manta azul, o rosto pálido e os olhos semicerrados. Ao vê-lo, ela tentou se sentar, envergonhada por estar tão vulnerável. Você não precisava vir, murmurou, a voz rouca. Gabriel sorriu, aquele sorriso que parecia aquecer o ambiente. Não podia deixar você assim, respondeu, colocando a sacola na mesinha. Ele tirou um frasco de remédio e o chá. Toma isso, vai ajudar com a febre. E o chá, minha mãe dizia que camomila acalma até a alma. Havia uma ternura em suas palavras que fez os olhos de Cecília marejarem. Ela pegou o remédio e seus dedos roçaram os dele, um eco do toque no jardim. O coração dela disparou, mas ela desviou o olhar, com medo do que sentia. Gabriel sentou-se numa poltrona ao lado, mantendo uma distância respeitosa, mas seus olhos não saíam dela. Ele queria dizer tantas coisas, que ela merecia mais, que Henrique não a valorizava, que ele daria tudo para vê-la feliz. Mas as palavras ficavam presas, como sempre. Em vez disso, perguntou com a voz hesitante. Tá se sentindo um pouco melhor? Cecília olhou para ele e por um momento quis contar tudo. O medo, a angústia, o vazio. Mas apenas assentiu. Obrigada por vir, Gabriel. Você sempre aparece quando eu preciso. As palavras saíram carregadas, e o silêncio que se seguiu era pesado, cheio de coisas não ditas. O celular de Gabriel vibrou, quebrando o momento. Era uma mensagem de Henrique. Cadê você, cara? Tô te esperando na despedida. Vai ser épica. Gabriel olhou para o telefone e depois para Cecília, dividido.
Eu acho que preciso ir. Henrique tá me chamando. Ela forçou um sorriso, mas seus olhos traíam a dor. Vai lá. Divirta-se por mim, disse com um toque de ironia que escondia a tristeza. Gabriel prometeu voltar para checar como ela estava e saiu, o coração apertado. Quando a porta se fechou, Cecília deixou as lágrimas caírem livremente. Por que Gabriel a fazia sentir tão viva quando tudo ao seu redor parecia tão morto? No clube onde a despedida de solteiro de Henrique acontecia, as luzes piscavam em tons de neon e a música alta abafava as conversas. Homens em ternos caros erguiam copos de uísque, enquanto mulheres em vestidos minúsculos e brilhantes circulavam, atraídas pelo carisma de Henrique. Ele estava no centro do salão, como um rei em seu trono, rindo alto e contando histórias que o colocavam como o protagonista de cada uma. Gabriel chegou tarde, ainda com a imagem de Cecília no sofá gravada na mente. Ele se sentou num canto tentando se misturar, mas seus olhos logo encontraram Henrique, cercado por mulheres que ele não fazia questão de afastar. Você já viu minha noiva, Gabriel? Henrique gritou, levantando o copo, a voz já arrastada pelo álcool. Bonitinha, né? Mas tão certinha. Sabe como é? Precisa de um homem como eu para dar um jeito. As risadas dos amigos ecoaram, e Gabriel sentiu o estômago revirar. Ele queria gritar, defender Cecília, dizer que ela era um tesouro que Henrique jamais mereceria. Mas a lealdade o segurava, como uma corda apertada no peito. Ele tomou um gole de sua bebida, tentando ignorar a raiva. A noite avançava e Henrique ficava mais solto, mais cruel. Num momento em que achou que Gabriel não estava ouvindo, ele se inclinou para um amigo e disse, alto o suficiente para ser ouvido: Cecília acha que vai me mudar, mas eu não abro mão da minha vida. Casamento é só fachada, cara. Ela vai aprender a ficar na dela. Cada palavra era uma facada. Gabriel, escondido nas sombras do bar, sentiu algo dentro de si se quebrar. A lealdade que o mantivera calado por tanto tempo desmoronava. Ele viu Henrique rir com uma mulher que se aproximava demais, as mãos dele repousando onde não deveriam, até que, sem vergonha nenhuma, ele a beijou. Era demais. Gabriel jogou o copo na mesa e saiu do clube, o ar da noite fria batendo em seu rosto. O motor do carro estava desligado, mas o coração de Gabriel rugia como uma tempestade. Estacionado numa rua deserta, sob o céu estrelado que parecia zombar de sua angústia, ele socou o volante mais uma vez, as palavras de Henrique ecoando como veneno em sua mente. Casamento é só fachada, cara. Ela vai aprender a ficar na dela. A imagem de Cecília, pálida e frágil no sofá, misturava-se à cena cruel da despedida de solteiro, onde Henrique, bêbado e arrogante, ria com mulheres que não tinham lugar na vida de um homem prestes a se casar. Gabriel fechou os olhos, as lágrimas queimando, e murmurou novamente com a voz rouca: Ela não merece isso. Ela precisa saber quem ele é. Ele ligou o carro, as mãos trêmulas, sem saber para onde ir. A noite estava fria, mas o calor da raiva e do amor o consumia. Gabriel dirigiu sem rumo, as ruas do bairro passando como borrões. Ele sempre soube que a amava, mas a lealdade a Henrique e o peso das tradições das famílias o haviam mantido calado. Agora, porém, o silêncio era insuportável. Ele parou o carro novamente num mirante que dava para a cidade e respirou fundo, tentando encontrar coragem. Amanhã é o casamento, pensou. Se eu não falar agora, vou perdê-la para sempre. Enquanto isso, na casa dos pais de Cecília, a noite parecia eterna. A febre havia diminuído um pouco, graças ao remédio que Gabriel levou, mas a dor no peito de Cecília só aumentava. Ela estava deitada, encarando o teto, o chá de camomila intocado na mesinha. A visita de Gabriel a deixou ainda mais confusa. Por que ele se importava tanto?
Porque seus olhos pareciam carregar um segredo que ela queria, mas temia descobrir? E porque Henrique, seu noivo, não deu a mínima para sua doença, preferindo a farra da despedida de solteiro? Ela pegou o celular, hesitando, e olhou para a última mensagem de Henrique, enviada horas antes. Não se preocupa, tá? Tô curtindo minha última noite de liberdade. A palavra liberdade a fez estremecer. Cecília se levantou, trêmula, e foi até a janela. O céu estava claro, pontilhado de estrelas, e ela se perguntou se algum dia teria coragem de romper as correntes que a prendiam. Eu não posso viver assim, sussurrou, as lágrimas voltando. No clube, a despedida de solteiro de Henrique continuava em pleno vapor. Ele não notou a saída de Gabriel, nem se importava. Para Henrique, o mundo girava ao seu redor. E todos, inclusive Cecília, deveriam se curvar à sua vontade. Um dos amigos, já embriagado, puxou Henrique para um canto. "E a noiva, hein? Tá pronto para essa responsabilidade?" perguntou com um sorriso malicioso. Henrique riu alto, jogando a cabeça para trás. "Responsabilidade? Cecília é uma bonequinha. Ela faz o que eu mando. O casamento é só para manter as aparências, cara. Meu pai quer o negócio fechado com a família dela, e eu quero a liberdade de sempre." Ele piscou, apontando para uma mulher que dançava perto deles. "Olha ali. Isso é o que eu chamo de diversão. Casado ou não, eu não mudo." Gabriel, ainda no mirante, pegou o celular e abriu a foto de um piquenique antigo, onde ele, Cecília e Henrique sorriam juntos. Ele passou o dedo pela tela, traçando o rosto dela. "Eu não posso deixar isso acontecer", disse, a voz firme pela primeira vez. Ele sabia que confrontar Henrique seria inútil. O amigo nunca admitiria seus erros, mas contar a Cecília, isso era diferente. Ela merecia a verdade, mesmo que doesse, mesmo que significasse perder tudo. Ele ligou o carro e dirigiu até a casa de Cecília, mas ao chegar, viu as luzes apagadas. Era tarde da noite e ela provavelmente dormia. "Amanhã", prometeu a si mesmo. "Amanhã, antes do casamento, eu conto tudo." Na manhã do casamento, a cidade parecia pulsar com a expectativa do grande evento. As famílias de Cecília e Henrique haviam convidado metade do bairro e a igreja estava sendo decorada com flores brancas e fitas douradas. Cecília acordou com o corpo menos dolorido, mas o coração ainda em pedaços. Ela se olhou no espelho, os olhos inchados de tanto chorar. Dona Clara entrou no quarto, carregando uma bandeja com café e torradas. "Você precisa comer, filha. Hoje é seu grande dia", disse com um sorriso forçado. Cecília assentiu, mas cada palavra da mãe parecia apertar mais a corrente em seu peito. Enquanto isso, Gabriel não dormiu. Ele passou o resto da noite andando de um lado para o outro em seu pequeno apartamento, ensaiando o que diria a Cecília e como faria isso. Cada frase parecia insuficiente, cada palavra pequena diante do que sentia. Ele imaginava os olhos dela, tão frágeis, e temia que sua confissão a machucasse ainda mais. Mas o silêncio, ele sabia, era pior. Ele tomou um banho, vestiu uma camisa simples e pegou as chaves do carro. Antes de sair, olhou para uma foto de Cecília guardada em sua carteira, tirada num dia em que ela o ajudou a pintar uma escola comunitária. O sorriso dela naquela foto era livre, verdadeiro, algo que Henrique nunca conseguira despertar. No caminho para a casa de Cecília, Gabriel parou num café para comprar um chocolate quente, algo que ela adorava. Era um gesto pequeno, mas ele queria que ela sentisse, mesmo que por um momento, que alguém se importava de verdade. Ele estacionou na rua dela, o coração batendo tão alto que parecia ecoar no peito. A casa estava silenciosa, mas ele sabia que ela estaria lá, provavelmente se arrumando para o casamento. Ele respirou fundo, segurando o copo de chocolate quente como se fosse uma âncora. "É agora ou nunca", pensou, caminhando em direção à porta.
Dentro da casa, Cecília estava sentada na penteadeira, com o vestido de noiva ainda pendurado ao lado. O maquiador e a cabeleireira chegariam em breve, mas por enquanto ela estava sozinha com seus pensamentos. O peso do que estava por vir a sufocava. Ela imaginava Henrique no altar, com aquele sorriso convencido, e sentia o estômago revirar. Então, ouviu a campainha. Dona Clara gritou da cozinha: "Já vou atender!" Mas Cecília, movida por uma intuição que não explicava, levantou-se e foi até a porta. Ao abri-la, viu Gabriel pálido, com um copo de chocolate quente na mão e os olhos cheios de uma determinação que ela nunca vira antes. "Cecília, eu preciso falar com você", ele disse, a voz tremendo, mas firme. "É sobre o Henrique e sobre mim." O coração de Cecília parou, preso entre a curiosidade e o terror. Algo no tom dele, na urgência de seu olhar, dizia que aquele momento mudaria tudo. Ela abriu a porta um pouco mais, hesitante, e fez um gesto para que ele entrasse. "Entra, Gabriel." "Mas o que está acontecendo? Você está me assustando." Gabriel entrou na sala. O ambiente familiar parecia pequeno diante do peso do que ele carregava. Cecília, ainda de robe, com os cabelos soltos e o rosto pálido da febre recente, parecia frágil, mas seus olhos reluziam com uma mistura de esperança e confusão. Ele colocou o chocolate quente na mesinha, como se precisasse de algo para segurar suas mãos trêmulas. "Eu não queria que fosse assim." Começou andando de um lado para o outro, as palavras lutando para sair. "Eu tentei ficar calado, Cecília. Durante anos eu tentei, mas depois de ontem, eu não posso mais." "Ontem?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. Seu coração disparava, como se soubesse que a verdade que estava por vir era ao mesmo tempo um sonho e um pesadelo. Gabriel parou, olhou para ela, e a dor em seus olhos era tão intensa que ela sentiu o peito apertar. "Na despedida de solteiro do Henrique", ele disse, engolindo em seco, "eu tive certeza de quem ele realmente é, e ele não é o homem que você merece." Ele respirou fundo, como se estivesse pulando em um abismo. Ele estava lá, bêbado, cercado de mulheres, rindo como se o casamento fosse uma piada. Ele disse que você é só uma fachada, Cecília, que o casamento é só para agradar as famílias, mas que ele não vai mudar, nunca vai mudar." As palavras caíram como pedras, cada uma esmagando o coração de Cecília. Ela cambaleou, segurando-se no encosto do sofá. "Não", murmurou, mais para si mesma do que para ele. Mas no fundo, ela sabia. As piadas cruéis de Henrique, os comentários possessivos, a frieza quando ela estava doente, tudo se encaixava agora. Ele nunca a quis de verdade. Ela era apenas um troféu, uma peça no jogo de poder dele. As lágrimas vieram quentes e incontroláveis, mas antes que ela pudesse se afogar nelas, Gabriel deu um passo à frente, a voz tremendo de emoção. "Cecília, me escuta", ele disse, os olhos fixos nos dela. "Eu não vim aqui só para te contar isso. Eu vim porque eu te amo." A confissão explodiu como um trovão na sala silenciosa. Cecília ficou paralisada, os olhos arregalados, o coração batendo tão alto que parecia que ia explodir. "Eu te amo desde o primeiro dia que te vi, naquela festa de Natal, quando você tinha 15 anos, e sorriu para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo. Eu guardei isso por anos, por respeito ao Henrique, pelas nossas famílias, por tudo. Mas eu não aguento mais te ver sofrer. Você merece alguém que te ame de verdade, que te veja como você é, forte, gentil, incrível. E eu não posso deixar você ir pro altar sem saber de toda a verdade." O silêncio que veio depois era ensurdecedor. Cecília sentia o chão sumir sob seus pés. Era tudo o que ela sempre sonhara ouvir, mas nunca imaginara que viria agora, horas antes do casamento. O rosto de Gabriel estava pálido, os olhos brilhando com lágrimas contidas, e ela via a verdade em cada traço dele.
Ele não era como Henrique, que usava palavras para controlar. Gabriel estava ali, vulnerável, entregando tudo o que tinha no coração dela. Mas a verdade tinha um preço. Por que agora? Ela perguntou, a voz partida. Por que você me diz isso agora, Gabriel, quando tudo está pronto, quando todo mundo está esperando por mim? Ele deu um passo mais perto, mas não a tocou, como se temesse quebrá-la. Porque ainda dá tempo, respondeu, com uma intensidade que fez o ar vibrar. Ainda dá tempo de mudar seu destino, Cecília. Você não precisa viver uma mentira, não com ele. Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo livremente. E as famílias, meus pais, eles nunca vão me perdoar. Eu não sei se consigo. A voz dela falhou, e ela cobriu o rosto com as mãos, o peso de anos de obediência esmagando-a. Gabriel quis abraçá-la, mas se conteve. Em vez disso, ajoelhou-se diante dela como um cavaleiro diante de sua rainha. Eu sei que é difícil, sei que é assustador, mas você é mais forte do que pensa, Cecília. E eu prometo, se você escolher outro caminho, eu vou estar do seu lado. Não como amigo, mas como o homem que quer te fazer feliz pelo resto da vida. Ele pegou a mão dela, delicadamente, e o toque foi como uma faísca, reacendendo as memórias do jardim, do chocolate quente, de todos os momentos em que ele esteve lá, silenciosamente amando-a. Antes que ela pudesse responder, a porta da sala se abriu. Dona Clara entrou, surpresa ao ver Gabriel. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, o tom carregado de suspeita. Cecília puxou a mão rapidamente, o coração disparado. "Nada, mãe. Gabriel só trouxe algo para mim." Ela olhou para o chocolate quente, agora frio, como uma desculpa frágil. Gabriel se levantou forçando um sorriso. "Eu já estava saindo, Dona Clara. Só vim desejar boa sorte." Mas seus olhos, fixos em Cecília, diziam muito mais. Ele saiu, deixando um vazio que parecia sugar o ar da sala. Sozinha com a mãe, Cecília sentiu a confissão de Gabriel colidir com a traição de Henrique. Dona Clara começou a falar sobre o vestido, a maquiagem, o horário da cerimônia, mas as palavras dela eram apenas um ruído distante. Cecília olhou para o espelho, vendo seu reflexo como se fosse uma estranha. Quem era ela? A filha obediente que diria sim a um homem que a desprezava? Ou a mulher que pela primeira vez ouvia o chamado de um amor verdadeiro? O relógio na parede marcava as horas, implacável. Faltavam apenas algumas horas para a cerimônia, e cada segundo parecia uma batalha entre o dever e o desejo. Enquanto isso, Gabriel caminhava até o carro, com o coração em pedaços. A confissão foi um salto no escuro, e ele temia ter pressionado Cecília demais. Mas não podia ter ficado calado, não depois de ver o verdadeiro rosto de Henrique. Ele sentou no banco do motorista, encarando o painel, revisitando a pergunta dela. Por que agora? Não tinha uma resposta que apagasse a dor dela, apenas a esperança de que ela visse a verdade em seu coração. A igreja já estava sendo decorada, a cidade vibrando com a expectativa do grande evento. Gabriel sabia o peso do que tinha feito. Ele destruiu a fachada, mas será que Cecília teria coragem de se libertar, ou as correntes da tradição a segurariam? Dona Clara, alheia ao terremoto que devastava a alma da filha, voltou à sala com uma caixa de joias. "Cecília, você precisa se arrumar. A maquiadora já está chegando e o fotógrafo quer tirar fotos antes da igreja." Sua voz era prática, mas havia um toque de impaciência. Cecília assentiu, mecânica, e deixou a mãe guiá-la até o quarto, onde o vestido de noiva a esperava, pendurado como uma sentença. Enquanto Dona Clara falava sobre o véu e os brincos de pérola, Cecília sentia o peito apertar. Cada detalhe do casamento, as flores, o bolo, os convidados, era uma corrente, e ela não sabia se tinha força para rompê-las.
No quarto, a maquiadora começou seu trabalho, aplicando base e sombra com precisão, como se pudesse pintar também a felicidade que Cecília não sentia. "Você vai ser a noiva mais linda da cidade", disse a mulher sorrindo. Cecília forçou um sorriso, mas seus olhos traíam a tormenta. Ela pensava em Gabriel, ajoelhado diante dela, prometendo um futuro onde ela seria amada de verdade. E pensava em Henrique, rindo na despedida de solteiro, zombando dela com palavras que cortavam como facas. Como podia dizer sim a um homem assim? Mas como podia dizer não a todos que esperavam por ela? Na casa de Henrique, o noivo se preparava com a arrogância de sempre. Ele ajeitava a gravata diante do espelho, sorrindo para si mesmo, satisfeito com a imagem de homem perfeito que projetava. "Hoje eu fecho o negócio", disse a um amigo que o acompanhava rindo. "A Cecília é um bom partido e o pai dela vai abrir as portas para a gente expandir a empresa." O amigo riu junto, batendo em seu ombro. "E você ainda vai curtir a vida, né? Como na despedida." Henrique piscou, sem um pingo de remorso. Claro, ela sabe o lugar dela, ou vai aprender. De volta à casa de Cecília, o tempo parecia acelerar. O vestido foi colocado, o véu ajustado, os cabelos presos num coque elegante. Ela estava linda, mas seus olhos carregavam uma tristeza que nem a maquiagem escondia. Dona Clara, emocionada, segurou o rosto da filha. "Você está perfeita, minha filha. Seu pai vai ficar tão orgulhoso." Cecília engoliu em seco, incapaz de responder. Ela pensava em Gabriel e em tudo que ele disse naquela manhã. "Mãe, e se eu não quiser?" perguntou, a voz quase inaudível. Dona Clara franziu a testa confusa. "Não querer o quê, Cecília? Isso é nervoso de noiva. Vamos, o carro está esperando." O trajeto até a igreja foi um borrão. Cecília, sentada no banco de trás do carro decorado com flores, olhava pela janela, o coração em guerra. As ruas estavam cheias de curiosos, todos ansiosos para ver a noiva do ano, mas ela se sentia uma marionete, movida por cordas que não controlava. Quando o carro parou em frente à igreja, o pai dela, seu Antônio, abriu a porta, sorrindo com orgulho. "Minha menina está na hora", disse, oferecendo o braço. Cecília segurou a mão dele, mas suas pernas tremiam. Ela olhou para a entrada da igreja, onde os convidados já estavam sentados, e sentiu o peso de centenas de olhos. Dentro da igreja, Henrique esperava no altar, impecável no terno preto, o sorriso convencido brilhando como sempre. Ele parecia um rei, pronto para receber sua coroa, não uma esposa. Gabriel, que decidira entrar no último minuto, estava numa das últimas fileiras, quase escondido. Ele não conseguia tirar os olhos da porta, o coração disparado, esperando por ela. Quando a marcha nupcial começou, o ar ficou preso em seus pulmões. Cecília entrou de braço dado com o pai, o vestido branco reluzindo sob as luzes. Ela era um anjo, mas seus olhos estavam distantes, perdidos. Enquanto caminhava pelo corredor, Cecília sentia o chão instável sob seus pés. Cada passo a levava mais perto de Henrique, mas também mais longe de si mesma. Ela olhou para os convidados, para os rostos sorridentes, e então, por um instante, seus olhos encontraram os de Gabriel. Ele estava lá, na sombra, com uma expressão que misturava esperança e desespero. O coração dela disparou e as palavras dele ecoaram. "Você é mais forte do que pensa." Ela desviou o olhar, incapaz de suportar a intensidade daquele momento. No altar, Henrique estendeu a mão, o sorriso arrogante como uma máscara. "Você tá linda, querida", disse, num tom que soava mais como posse do que carinho. Cecília segurou a mão dele, mas seus dedos estavam frios, trêmulos. O padre começou a cerimônia, sua voz ecoando pela igreja. "Estamos reunidos hoje para unir este homem e esta mulher." Cada palavra
Era um peso, uma corrente apertando o peito de Cecília. Ela olhava para Henrique, vendo o brilho de vaidade em seus olhos, e pensava nas palavras de Gabriel. Ele disse que você é só uma fachada. Quando o padre perguntou se alguém tinha algo a dizer, ou deveria se calar para sempre, o silêncio na igreja era absoluto. Cecília sentiu o coração parar. Ela olhou para Henrique, depois para o chão, e então, como se uma força invisível a guiasse, virou-se para a multidão. Seus olhos procuraram Gabriel, mas ele estava tão longe, quase invisível entre os convidados. O padre continuou, agora perguntando a ela: Cecília, você aceita Henrique como seu esposo? O silêncio se prolongou, e um murmúrio começou a surgir entre os presentes. Cecília respirou fundo, o coração batendo como um tambor. Ela olhou para Henrique, que agora franzia a testa, impaciente, e então, com uma voz que surpreendeu até a si mesma, disse: Me desculpem, eu não posso continuar. O choque percorreu a igreja como uma onda. Henrique ficou rígido, o sorriso desmoronando em fúria. O que você está dizendo? Sibilou, baixo o suficiente para só ela ouvir. Mas Cecília não respondeu. Ela soltou a mão dele, levantou a saia do vestido e correu pelo corredor, ignorando os gritos de Dona Clara e os murmúrios dos convidados. Fora da igreja, o ar fresco bateu em seu rosto, mas ela não parou. Seus olhos varreram o pátio, desesperados, procurando Gabriel. Ele não estava lá. O pânico tomou conta dela. «Gabriel!» gritou a voz quebrada, mas apenas o vento respondeu. Será que ele havia desistido? Será que ela decidiu tarde demais? O coração dela doía, mas uma certeza crescia dentro dela. Ela não podia voltar atrás. Não agora, não depois de escolher a verdade. O ar fresco da tarde batia no rosto de Cecília, mas não aliviava o pânico que crescia em seu peito. «Gabriel!» gritou novamente, a voz rouca quebrada pela emoção. O silêncio do pátio era cruel, respondido apenas pelo murmúrio dos convidados que começavam a sair da igreja, chocados com sua fuga do altar. Ela sentia os olhares, o peso do julgamento, mas nada disso importava. Só uma coisa importava: encontrá-lo. Onde estava Gabriel? Teria ele desistido achando que ela escolheria Henrique? O coração dela parecia rasgar com a possibilidade. «Por favor, Gabriel, não vá», sussurrou, as lágrimas embaçando sua visão. Ela correu em direção ao estacionamento, o véu esvoaçante caindo sobre os ombros, o vestido pesado como uma âncora que tentava puxá-la de volta para a vida que ela rejeitou. No canto do estacionamento, sob a sombra de uma árvore, ela o viu. Gabriel estava lá, prestes a abrir a porta do carro, a cabeça baixa, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. «Gabriel!» ela gritou, a voz ecoando pelo espaço vazio. Ele parou, o corpo rígido, e virou-se lentamente. Quando seus olhos encontraram os dela, havia neles uma mistura de choque, esperança e medo. Cecília não pensou. Correu até ele, os sapatos brancos afundando na terra, e jogou-se em seus braços, envolvendo-o num abraço que dizia tudo o que as palavras não podiam. Por um instante, nenhum dos dois falou. Ela apenas sentia o calor do corpo dele, o batimento acelerado de seu coração, a segurança que só ele trazia. Gabriel hesitou, mas logo seus braços a envolveram, apertando-a com uma força que misturava alívio e amor. «Cecília», ele murmurou, a voz embargada. «Não acredito». Ela levantou o rosto, as lágrimas misturando-se com o sorriso que nascia. «Eu não podia dizer sim para ele, Gabriel. Não depois do que você me disse, não depois de saber quem você é, o que você sente e o que eu sinto também». Ele tocou o rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar, os olhos brilhando com uma emoção que ele não tentava mais esconder. «Eu te amo», disse, simplesmente como se fosse a única verdade que importava. Dentro da igreja, o caos reinava. Henrique, ainda no altar, sentia o sangue ferver. Como ela usava,
Como ela, Cecília, a mulher que ele considerava sua posse, podia humilhá-lo assim, diante de todos? Os convidados sussurravam, os olhares de choque e curiosidade cortando-o como facas. O que ela está pensando? Sibilou ele, os punhos cerrados. Dona Clara, chorando, tentava acalmar os ânimos, enquanto seu Antônio, o pai de Cecília, estava vermelho de raiva, incapaz de processar a desobediência da filha. Henrique, incapaz de suportar a vergonha, virou-se e saiu pelos fundos da igreja, ignorando os chamados dos amigos. Ele precisava fugir, apagar aquela humilhação com qualquer coisa, álcool, mulheres, qualquer coisa que o fizesse sentir-se no controle novamente. No estacionamento, Cecília segurava as mãos de Gabriel, os olhos fixos nos dele. "Agora eu sei quem sempre esteve do meu lado", disse ela, com lágrimas nos olhos, mas a voz firme. "É com você que eu quero recomeçar." Gabriel sorriu, um sorriso que iluminava o mundo, e beijou a testa dela. Um gesto tão gentil que fez o coração dela aquecer. "Então vamos recomeçar juntos", respondeu ele, a voz cheia de promessa. Mas antes que pudessem planejar o próximo passo, Dona Clara apareceu no estacionamento, o rosto vermelho de fúria e lágrimas. "Cecília, como você pôde fazer isso? Humilhar nossa família assim? O que está acontecendo aqui?" Apontou para Gabriel, como se ele fosse o culpado de tudo. Cecília sentiu o peso do olhar da mãe, mas pela primeira vez não abaixou a cabeça. "Mãe, eu não podia viver uma mentira. Henrique não me ama. Ele nunca me amou. Mas Gabriel, ele me vê de verdade." Dona Clara balançou a cabeça incrédula. "Você está jogando tudo fora. O que seu pai vai dizer? O que as pessoas vão dizer?" Cecília respirou fundo, segurando a mão de Gabriel com mais força. "Eu não ligo para o que vão dizer. Eu escolhi ser feliz." Dona Clara virou-se sem dizer mais nada e voltou para a igreja, deixando um vazio que doía, mas também libertava. Naquela noite, Henrique, ainda fervendo de raiva, decidiu que precisava apagar a humilhação. Ele pegou uma mala e anunciou aos amigos que passaria uma temporada fora, em outra cidade, onde ninguém conhecia sua vergonha. "Quero distância disso tudo", disse com amargura. Quando soube, dias depois, que Cecília e Gabriel estavam juntos, a raiva o consumiu. "Como ela ousa escolher ele e como ele me traiu desse jeito?" gritou, socando a mesa de um bar. Mas a raiva durou pouco. Logo ele estava de volta à sua vida de sempre. Festas, bebidas, mulheres que o faziam sentir-se o rei novamente. Para Henrique, o amor nunca importava. O que doía era o golpe em seu ego. Cecília e Gabriel, por outro lado, sabiam que não podiam ficar na cidade. Os olhares de julgamento, a raiva dos pais dela, o peso das tradições, tudo era uma corrente que tentava puxá-los de volta. "Vamos embora", disse Gabriel, numa noite em que estavam sentados no sofá de seu pequeno apartamento, planejando o futuro. "Uma cidade nova, um recomeço, só você e eu." Cecília sorriu, o coração leve pela primeira vez em anos. "Sim", respondeu simplesmente. Eles juntaram o pouco que tinham e partiram para uma cidade pequena, onde ninguém conhecia suas histórias, onde podiam ser apenas Cecília e Gabriel, dois corações que escolheram um ao outro. Os anos passaram e o amor deles floresceu como as rosas do jardim onde tudo começou. Em sua nova casa, cercada por colinas verdes, Cecília deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, com os olhos castanhos de Gabriel e o sorriso tímido dela. Eles construíram uma vida juntos, não apenas de amor, mas de conquistas. Gabriel, com sua dedicação, fundou uma organização de projetos sociais que cresceu, atraindo investidores e ajudando comunidades inteiras. Cecília, que descobrira sua paixão por design, abriu um ateliê que logo se tornou referência na região. Juntos, eles criaram um pequeno império, não de dinheiro, mas de impacto.
provando que o amor verdadeiro pode mover montanhas. Um dia, 5 anos após a fuga do altar, Cecília sentou-se com os gêmeos dormindo no quarto ao lado e pegou o celular. Ela abriu uma mensagem para os pais que haviam cortado contato após o escândalo. Com o coração acelerado, escreveu: Mãe, pai, eu sei que vocês não entenderam minha escolha, mas eu precisava ser feliz. Gabriel me deu isso. Temos 2 filhos lindos, uma vida que construímos com amor e respeito. Nossa empresa está crescendo e queremos ajudar vocês com a loja se precisarem. Não escolhi contra vocês, escolhi por mim. Espero que um dia possamos nos reencontrar. Ela anexou uma foto dos gêmeos rindo, com Gabriel ao fundo, sorrindo como sempre fazia para ela. Ao enviar a mensagem, Cecília sentiu uma paz que nunca conhecera. Ela olhou para Gabriel, que lia um livro na varanda, e soube que havia escolhido certo. O homem que a amava, que a respeitava, que a fazia sentir viva. Eles não precisavam do perdão de ninguém, mas ela esperava que um dia seus pais vissem o que ela via. Um amor que valia mais que qualquer tradição, que construiu não só uma família, mas um legado. E enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja, Cecília segurou a mão de Gabriel, sabendo que ali estava seu verdadeiro felizes para sempre. O que você achou da história? Deixe sua opinião nos comentários com uma nota de 0 a 10. Inscreva-se no canal e clique no sino para acompanhar todas as nossas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.